Bem, meus amigos, então, deixa eu botar aqui. Continuando aí a nossa sequência de apresentações, né? Então, o Lohan vai falar um pouquinho sobre mineração de dados, que é a área dele, e eu pedi justamente para ele falar sobre isso, porque eu considero que haverá um duplo ganho, né? Primeiro, porque ele vai falar de um assunto que ele conhece. Então, nada melhor para alguém dar uma aula, fazer uma apresentação, né, de um assunto que a pessoa conhece. Quer dizer, você lida com aquilo com muita naturalidade, né, com muita... Né? Ao passo que se eu mandasse ele falar qualquer outra coisa, provavelmente eu iria zerar a curva de conhecimento dele, né? Ele ia ter que pegar algum método do zero e aprender e aí, assim, não, eu quis aproveitar a bagagem que ele já tem. E outra que eu acredito que, se não para todos, mas pelo menos para a maioria, é um assunto que a maioria não domina, pelo menos ainda, né? Trabalhar com mineração de dados. E, pelo que nós já vimos na última aula, quando o Igor apresentou a análise envoltória de dados, dá para a gente fazer aí uma interface, né, entre os métodos que a gente trabalha e a mineração de dados, né? Eu posso utilizar a mineração de dados, de repente, até para conseguir elicitar critérios, né? Enfim, eu só consigo aplicar qualquer método de apoio à decisão se eu tiver dados, né? E aonde que eu vou conseguir esses dados? Eu tenho que ter esses dados de maneira organizada, estruturada, né? Então, eu acho que nessa expertise do Lohan, eu vi uma oportunidade para todos nós nos beneficiarmos do conhecimento dele, né? Em proveito dos métodos que nós temos estudado, né? Então, vamos lá, Lohan, está pronto aí? Tá pronto, tá pronto. Posso começar a compartilhar? Vou botar aqui, ó. Beleza. Vai lá. Deixa eu dar um share. Tá, essa página... Eu acho que tem um que eu mostro tudo, né? Ah, é o screen. Acho que esse cara aqui. Esse cara aqui mesmo. É isso aí. Beleza. E o vídeo vai ficar aqui, ou não sei se tá atrapalhando, né? Mas, enfim, gente. Bom dia a todo mundo aí. Meu nome é Lohan, não sei se muita gente que me conhece, né? Mas eu vou falar com vocês sobre mineração de dados, que é basicamente que eu trabalho há um tempo, né? Só para contextualizar aqui, né? Sobre mim. Eu sou formado em engenharia mecânica pelo Cefet, na verdade, eu fui aluno do Maione, que também foi orientando do professor Marcos. E eu justamente conheci o professor Marcos por um trabalho que eu fiz com o professor Maione, que foi de mineração de dados, né? No caso, a gente tinha esbarrado com uma base de dados grande lá sobre acidente de trabalho no país, e eu estava muito empolgado na época, eu conversei com o professor, trouxe a ideia de explorar aquele dado e tal, e ele foi me guiando com relação àquilo, levou a ideia para o Marcos também e tal, e a gente conseguiu apresentar na CEGET, foi assim, um trabalho bem proveitoso para a gente, né? Eu tenho agora 4 anos de experiência com apoio à decisão. Eu falo apoio à decisão mesmo porque ela vai ser bem recente, né? Mas eu acho que a área de apoio à decisão ela é bem mais antiga que isso. E eu trabalhei muito tempo com mineração, então, na verdade, quando eu falo mineração, é mineração mesmo, né? Eu trabalhei um tempo na Vale. Que era com dado de manutenção, então manutenção de ferramentas, manutenção de equipamentos de grande porte, esse tipo de coisa. Trabalhei com tempo com consultoria, então eu trabalhei com dado de sensoriamento, com dado de app mobile, eu trabalhei com sistema de precificação também já, precificação de veículo, e hoje eu trabalho como Data Scientist na Eleva Educação, que é um holding de educação, né, no país, e lá eu trabalho com problemas de precificação, trabalho com problema de
clusterização, identificação de grupos de contratantes, grupos de alunos, trabalho com, assim, muita coisa relacionada a minerar e extrair informação relevante de dados. Então, isso é hoje o meu expertise. O objetivo geral de hoje, né, que eu quero tentar passar para vocês, é elucidar os principais conceitos relacionados à mineração de dados, todo o processo do que seria o CRISP, para que serve a mineração de dados, onde é que ela se encaixa, quais são as grandes áreas e as grandes possibilidades aí relacionadas à mineração de dados. Para não ficar só numa aula de eu explicando os conceitos por trás da mineração de dados, eu tentei trazer um método específico que eu considero bastante útil para mineração, que é a clusterização por K-médias, que é o K-means também. É legal que eu vi que o Baldini ele tem uma aula também lá no curso dele explicando sobre o K-means também, que eu acho maneiro. Tem material Excel também, se quem quiser dar uma olhada. E eu também quis trazer uma aplicação prática no problema de classificação e até um pouco dessa interface que eu quero tentar trazer até o final da aula entre mineração de dados aí e um pouco de PO também, com a parte lá de análise envoltória de dados, né? Mas isso eu explico mais para frente. Como é que eu estruturei essa aula de hoje? Eu vou primeiro apresentar uma contextualização sobre todo esse histórico da mineração de dados. Depois eu vou apresentar o algoritmo. Depois a gente vai ter uma mão na massa, que é um probleminha que eu separei para a gente poder resolver junto. E uma conclusão. Agora, a contextualização, né? Tem essa frase do Peter Sodergaard, que ele é o senior vice-presidente lá da Gartner Research, e ele fala que, eu não gosto tanto desse negócio de petróleo, que o dado é o petróleo do século XXI e tal, mas não tem como a gente não fugir dessa analogia, né? Do quanto hoje dado é importante e de como as empresas buscam dado a todo momento e como a gente que se encontra nessa área onde tratar dado e trabalhar com dado é basicamente o coração da área. Isso eu falo em engenharia de produção, engenharia mecânica. A gente vive dado o tempo inteiro e hoje a gente consegue fazer isso numa escala muito maior. Então, logo, essa analogia, né, do petróleo de migrando, é engraçado até você ver essa migração hoje das áreas, por exemplo, de engenharia de produção. Eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho só com mineração de dados e com extração de informação de dados já faz há 4 anos, sei lá. E eu tenho vários amigos também que estão nessa área, vocês são engenheiros de produção, e cada vez mais a gente vai entrando para essa área de dados mesmo, porque é isso, né? Houve o shift do petróleo para dados. E justamente a gente tem uma explosão na quantidade de dados disponíveis nesses últimos anos, tanto na parte da coleta quanto na disponibilidade, né? Isso tanto no aspecto de dados públicos, que a gente tem hoje uma gama imensa de dados públicos aqui no Brasil, até por conta que a gente tem leis de transparência para isso. Então você tem o portal de dados abertos do governo, que você consegue acessar dados públicos, como as empresas que cada vez captam mais dados, né? É uma informação assim comum, né? Normalmente apps. Eu estava conversando com um cara que ele trabalha numa dessas empresas grandes de banco, né? Aí ele estava me falando do tipo de dado que eles capturam. E assim, chega ao ponto de eles capturarem a inclinação que você libera o seu... Sabe os celulares que tem reconhecimento facial? É comum você pegar a inclinação que a pessoa costuma desbloquear o celular com reconhecimento facial para justamente você conseguir, de alguma forma, segmentar em grupo. Assim, ele estava me explicando que é uma coisa comum assim, na área. Justamente porque a coleta de dados agora ficou muito mais simples, né? Só que, justamente para a gente estar submerso nessa quantidade de dados, a gente precisa de técnicas que nos ajudem a extrair informação, porque o dado por si só ele não é útil, né? A gente tem que conseguir transformar ele em informação para poder transformar numa ação, para poder transformar numa predição, para poder trazer lucro, né? No fim das contas. Ou, pelo menos, só a possibilidade de fazer mais lucro. Nesse interim também fica claro também a necessidade dessa análise em escala, né?
porque justamente já que você tem essa quantidade massiva de dados, você tem que ser capaz de, não é humanamente possível você pegar linha por linha de uma tabela e ficar comparando os valores, esse tipo de coisa. Então, técnicas de clusterização, técnicas de agrupamento, técnicas que permitam que a gente consiga analisar esse conjunto massivo de dados de forma escalável são muito bem-vindas, né? Então, nisso tudo, o que é mineração de dados, né? Então, nas palavras aí do professor Han, é justamente a extração de padrões interessantes, não triviais, implícitos, previamente desconhecidos e potencialmente úteis, ou conhecimentos de porções de dados massivos. Então, esse termo aqui dele, justamente não triviais, implícitos e previamente desconhecidos, potencialmente úteis, é uma afirmação muito forte, né? Assim, porque ele deixa claro um outro aspecto da mineração de dados, que é também o que a gente tem que mapear, que é o que não é mineração de dados, né? Que, no caso, mineração de dados, o que não é mineração de dados, na verdade, seriam, por exemplo, os sistemas especialistas não são mineração de dados, porque esses sistemas especialistas, eles vão utilizar alguma espécie de expertise já codada no algoritmo, que ela não advém dessa exploração de dados, né? Ela vem de uma heurística já presente da própria pessoa que criou aquele algoritmo. Então, às vezes você tem um sistema especialista para detecção de câncer, mas ele é justamente um monte de associações históricas que a gente tem a respeito daquele tipo de câncer específico, que no final você gera um algoritmo que vai chegar ali numa resposta, mas não é mineração de dados, né? É baseado na experiência. Busca de bancos, por exemplo, SQL, né? Que é quando você dá um select, asterisco, from, tabela. Você está declarando o que você quer procurar, né? Eu quero todas as colunas daquela tabela lá. Mas você não está minerando o dado, você está só extraindo informação que já está preparada para você, né? Quanto às aplicações da mineração de dados, né? O que a gente tem de aplicação hoje? Muito utilizado para detecção de fraude, ou seja, você com a mineração de dados você consegue, já que a mineração de dados encontra muitos padrões, você consegue encontrar o que seria o comportamento esperado de um determinado grupo e identificar o que não seria aquele comportamento esperado. E aí, com isso, né, pegando esses comportamentos não esperados de você e fazer essa detecção de outliers, dos caras que não estão dentro daqueles grupos, você consegue detectar fraudes com uma certa acurácia. Detecção de falha entra na mesma ideia. Eu lembro que na própria Vale, né, você usava muito isso para você poder tentar prever quando determinado equipamento ia quebrar, quando determinado rolamento ia desgastar, esse tipo de coisa. A segmentação de clientes também vem muito nessa ideia, justamente porque você consegue, já que você tem muito dados a respeito de padrões de comportamento das pessoas, você consegue colocar elas em caixinhas, e isso tem muito valor para o negócio, né? Porque ajuda na parte de marketing, isso ajuda a você realmente entender melhor o seu cliente. A análise de risco também vem nisso naquela ideia de uma análise mais preditiva, né? Então, seguradoras utilizam muito isso, que é, por exemplo, utilizar o teu padrão de direção. Se eu não me engano, acho que o Bradesco hoje tem um appzinho, um dispositivo que você consegue colocar no seu carro, aí ele identifica como é que você está dirigindo e você usa essa informação histórica para poder analisar, para poder prever o risco daquela pessoa, por exemplo, se envolver num acidente ou se envolver em algum problema, e aí você consegue precificar em cima disso, né? E outro aspecto também interessante é até a mineração de texto, né? Porque a problemática de você ter um texto muito grande, né? Nem um texto muito grande, até textos pequenos, mas no volume grande que vai chegando para você. Eu imagino, por exemplo, se você é dono de um hotel, e aí o seu hotel está no Booking.com, algum site desses, e aí você tem muitas avaliações a respeito do seu hotel que são feitas pelos clientes. E muitas dessas avaliações elas são feitas de forma textual, né? Você tem um texto cru com o que o cliente disse.
às vezes você tem realmente alguns botões, algumas classificações de muito bom, pouco bom, e esse tipo de coisa, mas muitas vezes até a reclamação ela vem muito na forma de texto. E a gente tem que ser capaz de conseguir pegar pegar todos esses textos que estão soltos aí e conseguir extrair ali o que tem de informação relevante para o meu negócio a partir daqueles textos, né? E aí a mineração de dados entra nesse aspecto também. Então, o processo de mineração de dados ele é muito bem descrito na literatura. Na verdade, na década de 90, a IBM ela chegou e trouxe o CRISP-DM, né, que é esse framework para você estruturar um problema de mineração de dados para o mercado. E na verdade, você vai encontrar várias outras derivações desse CRISP-DM, se você procurar por aí, né? Acho que muitas consultorias elas fazem algum tipo de derivação disso, mas a ideia é basicamente a mesma do CRISP-DM. Então, eu vejo muitas desses frameworks de mineração de dados como filhos ali do CRISP-DM, né? Então, o que seria esse processo CRISP, né, para você rodar um projeto de mineração de dados? Ele primeiro parte como os problemas que a gente tem visto aqui nas aulas, que ele parte do entendimento de um problema de negócio. Depois de mapeado o problema de negócio, a gente parte para um entendimento de como o nosso dado se encaixa para descrever aquele problema de negócio. Em seguida, é feita uma fase de preparação, onde 70% da parte do trabalho do cientista de dados, que é limpar o dado. Então, você vai limpar e extrair, né? Na verdade, essa parte você falou só limpa mesmo. Então, você vai limpar e extrair quantidade, você vai extrair distribuições, você vai extrair o aspecto mesmo daquele seu dado, para depois você poder entrar numa fase de modelagem, onde você parte a buscar essas features, né, que descrevem melhor o seu problema. Essas features que eu falo são as características ali do seu problema que você consegue tirar do seu dado. Então, por exemplo, se você tem um dado de compra de compra compra de ação, alguma coisa assim. Uma feature comum é você dar um lag para essa compra de ação, né? Você dá um tipo, eu quero ver como é que está essa compra e venda de ação aqui num T-1, no T-2, no T-3. E aí, essas features, né, que você vai incluindo no seu dataset ali, elas entram nessa parte de modelagem. Em seguida, a gente tem a criação do modelo em si, a aplicação do modelo, já que você tem um problema estruturado em o que você quer fazer com ele, né? E aí a gente vai ter essa parte de avaliação desse modelo, que, por fim, ela pode levar de novo ao entendimento de novo do negócio, já que a performance pode não ter atendido os requisitos, alguma coisa nesse sentido. E aí volta para... Eu tô vendo minha voz de novo. Mas, enfim. E aí depois você vai ter uma fase de avaliação no final de deploy, né, que seria realmente entregar esse modelo para produção, e ele vai trazer valor para o negócio, o valor esperado para o negócio, né? Então, basicamente um processo é meio PDCA mesmo aqui, né? Tipo, da análise de dados, né? Quais os propósitos da mineração de dados, né? Você tem, acho que, se não me engano, são 6 propósitos. Você tem o propósito descritivo da mineração de dados, que justamente ele se objetiva a você contrastar e sumarizar características do conjunto de dados. Isso foi no trabalho que eu tinha feito com o professor Maiori e o professor Marcos, né? A ideia era basicamente essa, né? Eu fui atrás desses dados de acidente de trabalho do país, e a ideia era conseguir encontrar, né, nesse conjunto massivo de dados a respeito dos acidentes de trabalho no país, era em diferentes visões, né? Você conseguia ver por sexo, acidente de trabalho por faixa etária, acidente de trabalho por
região do país, por parte do corpo afetada, etc. E aí a ideia era encontrar essas relações que não são triviais, né, mas estavam ali no dado, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu foi que homens se acidentam 4 vezes mais que as mulheres, isso em todos os anos, né? Ali em média. A gente encontrou também que, sei lá, nos últimos 10 anos, maior quantidade de acidentes que a gente teve foram com partes do corpo, no caso, mãos e os dedos, né? Eram as mãos. E esse tipo de relação, ela estava ali no dado, né? E o que a gente fez foi justamente tratar aquela base e transformar de forma que a gente conseguisse encontrar essas informações relevantes, né? Outro propósito da mineração de dados é um propósito associativo, que você vai estar buscando correlações e causalidades ali dentro do seu conjunto de dados. Mais um propósito seria o propósito de classificação, ou seja, você quer construir modelos que vão discriminar classes. Por exemplo, isso se encaixa no problema de segmentação de clientes, por exemplo, né? Que você quer encontrar perfis de clientes específicos, isso vale a pena para o problema de classificação. Uma outra propósito da mineração de dados é a análise de tendências, que pode ser tanto como a regressão comum que a gente já conhece, né? Ou então a buscar a periodicidade ou um padrão sequencial ali do dado de forma que seja acionável, né? A análise de outliers, que encontra as classes que não se comportam como o esperado da maioria, e a análise de clusters, onde você, que é o que eu vou entrar mais aqui hoje, né? Que você possui umas classes que são desconhecidas e o que a gente quer fazer é maximizar a similaridade que você tem entre as características dentro de uma classe específica e minimizar a similaridade entre classes diferentes. Então, para isso, a gente tem uma técnica que é o K-médias, ou K-means, para mais íntimos, que ela vai fazer o seguinte, né? Vamos dizer que aqui eu estou lidando com um dado de consumidor, né? Então, vamos dizer que eu sou dono de um shopping e eu peguei o quanto que uma pessoa costuma gastar, qual o crédito de uma pessoa em crédito esperado daquela pessoa ali, quanto dinheiro ela possivelmente tem e o quanto tempo ela passa no shopping. E aí eu tenho 3 grupos. Aqui de cara eu já olho assim e eu tenho 3 grupos, mas assim, eu estou só plotando o dado, né? E a ideia é justamente conseguir ressaltar isso no dado, conseguir olhar para isso e falar, pô, eu tenho 3 grupos ali, eu tenho 3 perfis diferentes de consumo e eu posso atacar isso de formas diferentes, justamente porque eu sei que talvez o cara que tem uma grande quantidade de dinheiro disponível e vai rápido no shopping, ele está procurando um determinado tipo de produto. Esse produto pode estar mais aparente para ele. E aí, dessa forma, você consegue trazer mais clientes, consegue aumentar receitas, esse tipo de coisa. Então, como que funciona esse algoritmo de K-médias, né? Ele tem uma estrutura muito simples. No caso, parte da gente escolher um número de clusters, de K-clusters. Em seguida, a gente seleciona aleatoriamente o K pontos ali para serem os baricentros de cada cluster. Depois, a gente atribui cada ponto de dado ao baricentro mais próximo, calcula um novo baricentro para cada cluster, depois que atribui os grupos, reatribui, e se você tem a reatribuição, você, de novo, calcula de novo os baricentros, retribui os pontos, e se não houve retribuição, você termina o algoritmo. Explicando melhor com imagens. Aquele mesma ideia ali do shopping, né? Eu peguei meu critério 1 ali, tô falando que o crédito da pessoa e o meu critério 2 seria o tempo que ela passa no shopping. E eu, teoricamente, vi 3 grupos no meu dado. A partir disso, eu vou atribuir aleatoriamente pontos de baricentro. Então, eu atribuir aquele baricentro 1 ali, atribuir outros baricentros aqui meio soltos espalhados no meu
nessa dispersão aqui. E, em seguida, eu atribuo, já que eu calculo as distâncias de cada ponto para o baricentro, e eu vou atribuindo os pontos para o baricentro mais próximo, né? Então, a mesma coisa que aconteceu para o vermelho, a mesma coisa que aconteceu para o azul. E aí, depois, eu vou calcular o baricentro com base nos grupos. Então, vai ser esse grupo aqui e eu vou calcular o baricentro desse grupo. Esse grupo aqui e eu vou calcular o baricentro desse grupo. Esse grupo aqui e eu vou calcular o baricentro desse grupo. E aí, eu desloco os baricentros para esse novo centro calculado. E aí, o que acontece? Reatribui o que ele fez foi justamente o vermelho aqui, ele foi reatribuído para esse outro ponto de baricentro. E aí, justamente assim, você vai iterando e conseguindo segmentar os seus grupos, né? A função objetivo desse tipo desse algoritmo, né, do K-means é justamente essa, onde a gente quer minimizar, né, isso aqui seria a distância de cada item até o centro do cluster. Então, a gente quer justamente pegar esse somatório das distâncias somatórios das funções de distância entre cada itemzinho do cluster até o baricentro e minimizar essa função. Eu botei um GIF aqui para deixar até mais claro o que está acontecendo, né? Você calcula todas as distâncias para cada um dos clusters dos K-grupos que você tinha determinado, e depois o algoritmo vai justamente fazendo o quê? Ele vai ajustando aí o baricentro para o centro dos clusters, e dessa forma você vai conseguindo agrupar o seu dataset. Tem que ter alguns cuidados com relação a esse tipo de algoritmo. Tem uma frase muito boa do George Box que ele fala que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E isso tem que ser levado em consideração justamente porque o K-means ele possui uma série de preceitos, né? Uma série de prerrogativas que não necessariamente vão ser atendidos em todos os datasets, né? Uma coisa que esse algoritmo espera é que os dados estejam normalizados, e justamente porque ele usa distâncias euclidianas que são fortemente afetadas pela unidade de medida, né? Então, dependendo de como for, se eu calculasse o tempo que uma pessoa fica no shopping, ao invés de calcular, sei lá, em horas, eu calculasse em segundos, eu ia fortemente estar aumentando ali as distâncias de segundos, né? E eu ia separar demais o meu dataset. E isso não necessariamente é o que eu quero fazer. Então, a ideia é você conseguir normalizar o seu dado para você aplicar esse algoritmo. Justamente por conta dessa necessidade de normalizar, ele não se dá muito bem com variáveis categóricas. Isso porque nem sempre nas variáveis categóricas você vai ter aquela decrescência de muito bom, bom, médio, ruim e muito ruim. Onde você, nesse caso, conseguiria atribuir um número, né, de, sei lá, 0 a 5 para cada um. Mas, no caso das variáveis categóricas que, sei lá, talvez descrevam a escolaridade de uma pessoa. A escolaridade de uma pessoa até é uma coisa que você conseguiria fazer isso. Estou pensando na variável categórica que talvez você tivesse dificuldade de resolver isso. Tipo, sei lá, cor do cabelo, sabe? Cor do cabelo é uma coisa que você não conseguiria discriminar ali. E por conta disso, o K-means não seria o algoritmo adequado para poder fitar esse tipo de diferenciação de grupo, né? É um algoritmo que ele tem muita dependência do K, porque lembra que eu falei que eu preciso determinar o número de K. O K ele parte da pessoa que está aplicando o algoritmo. E essa decisão sobre o número K ali das médias, do K médias, ele é uma decisão muito subjetiva. Existem algumas técnicas que você pode aplicar para tornar ela menos subjetiva, mas ainda assim é uma técnica subjetiva mesmo para a determinação do número de clusters. Aqui, a ideia é que é o seguinte: quando eu mostrei aqui esse dataset completamente inventado dos clientes de shopping,
fica claro para a gente que tem 3 grupos no dataset. Justamente no dataset exemplo. Mas, conforme vai aumentando o número de dados, vai ficando mais difícil a gente conseguir perceber quantos datasets tem quantos grupos eu vou ter dentro do dataset, por exemplo. E é por isso que a gente precisa de alguma coisa que nos ajude a nortear ali qual é a quantidade de agrupamentos que a gente vai decidir colocar no dataset. E aí, para isso, você tem o método cotovelo, que é um método que você calcula você realiza o agrupamento do K-means várias vezes e todas as vezes você calcula o resultado daquela sua função de otimização lá. Você calcula a gente chama aquilo ali de inércia, né? Como é que está o somatório das distâncias quadradas ali dentro de cada um dos seus grupos. E a ideia é que aquilo ali vai ficando baixo, né? Porque conforme você vai aumentando o número de clusters, o que acontece? Se eu tivesse, sei lá, 50 não, que eu devo ter uns 15 data points. Se eu tivesse 15 data points aqui, cada data point seria um cluster. E com isso, a soma das distâncias médias ali do cluster seria zero, né? Porque cada ponto seria um cluster. E a ideia eu quero que a minha inércia seja baixa, mas eu não quero que ela se torne tão granular a ponto de eu não conseguir, a ponto do meu modelo dizer que cada pessoa é um cluster, entendeu? Eu quero procurar grupos. E aí, nesse sentido, faz sentido. E por conta disso, a gente aplica esse método para você conseguir determinar ali qual seria um número bom de clusters para você. Não é ótimo, né? Você que está errado, que não é ótimo, não. Um número bom de clusters para você decidir ali para segmentar o seu problema. Nesse caso aqui, daria mais ou menos uns 3 clusters, que é justamente aonde a minha inércia para de descer tanto, né? Então, 3, 4 clusters, aí vale a pena você testar com esses dois parâmetros aqui e ver qual melhor se encaixa. Mas com certeza não, esses caras aqui de baixo. Um outro problema do K-means é a questão da dependência do ponto de inicialização, porque a solução que você vai encontrar de clusterização ela é muito dependente dessa condição inicial. Eu vou mostrar isso para vocês num exemplo aqui, que é justamente a mão na massa. E eu tenho esse cara aqui, beleza. E aí eu só quero mostrar para vocês porque esse professor aqui ele tinha feito uma soluçãozinha bem simplesinha de você poder ver como é que funciona a utilização do K-means em diferentes datasets e tal, e com diferentes estratégias para você inicializar os clusters, né? Eu vou botar para iniciar os clusters de forma aleatória e eu vou pegar um Gaussian Mixture, né? Que tipo seria esse dataset onde você tem já meio que grupos claros, né? E para mostrar como esse algoritmo é dependente da quantidade de clusters que você adiciona no começo, eu vou adicionar, por exemplo, 2 clusters. Se eu adiciono 2 clusters, o que vai acontecer? Ele vai chegar, ele atribuir os centroides, depois ele vai atualizar os centroides, dado que ele fez os grupos aqui, e ele vai criar uns grupos meio estranhos, né? Onde ele vai calcular ali de novo a média dos grupos e os centroides eles vão ficar meio que perdidos nos centros de grupos, ou então o vermelho vai dominar tudo aqui embaixo e daqui ele não vai sair muito. Então, a classificação vai ser muito dependente justamente do número de clusters que eu dou. Agora, claro, se eu adiciono ali, faço de novo aqui, e eu adiciono 3 clusters, e olha só, ele adicionou 3 aleatoriamente aqui em cima. É capaz também de esses dois aqui, o azul e o verde, eles conseguirem pegar tanto peso aqui embaixo que consiga isolar o vermelho. Deixa eu ver se isso vai acontecer. Não, ele conseguiu separar direitinho. Beleza. E aí ele vai atualizando e conseguindo chegar nos clusters principais. Uma outra... Mas vou mostrar também por que nem sempre isso funciona. Então,
por exemplo, eu tenho esse conjunto de dados aqui, onde provavelmente o K-means ele é bom em entender esses grupos meio globulares de dados, mas ele é muito ruim em conseguir pegar essa distribuição aqui mais como se fosse com esse formato diferente, né, com esse formato alongado, e também esse formato a gente chama de silhueta também, que é um formato que ele não consegue pegar muito bem. Então, eu adicionando aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, cinco grupos, né? 4 grupos, no caso. E eu vou atualizando os centroides, ele é fortemente condicionado a encontrar meio que um padrão quase que circular ali no dataset, né? Ou seja, ele não se dá muito bem com esse tipo de problema. Uma outra, eu acho que eu consigo mostrar aqui no Package Circles, que o que acontece quando eu tenho esse algoritmo quando eu tenho vários, aqui eu devo ter uns 4 ou 5 grupos, né? Não tem como saber justamente porque o dataset ele é bem esparso, né, esse do Package Circles. Então, eu não tenho como olhar aqui e ter de cara quantos grupos talvez eu teria. Eu vou com 6 grupos, sei lá. 4, 5, 6. Onde, beleza, ele determina os grupos, vai atualizando os centroides e, no final, ele chega a uma solução que nem sempre ele consegue chegar aos 5 grupos aqui. Aqui eu acho que ele vai conseguir chegar aos grupos bem delimitados. Mas uma outra forma de fazer isso que isso é uma forma que as pessoas utilizam, que é o furthest point, que é o que você não vai começar aleatoriamente, né? Você vai atribuir o primeiro cluster aleatoriamente e aí os outros clusters vão ser direcionados para o cluster mais, você vão estar presentes no ponto mais distante possível desse cluster aqui. Aí ele vai sempre adicionando distante dos outros clusters. Dessa forma, você meio que tenta sempre conseguir tentar já fechar ali os grupos, né? Você consegue expandir a quantidade de grupos que você não acontece o problema de talvez você inicializar, sei lá, os 3 pontos os 3 centroides iniciais em um grupo só, e talvez você acabe isolando um grupo conforme você for fazendo as interações. Então, essa é a ideia por trás do K-means. Eu vou voltar aqui para a apresentação rapidinho. Eu tenho mais... beleza. Eu fiquei de apresentar um problema, mas apareceu um negócio que ficou aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui só para... Aqui, beleza. Então, o problema que eu gerei aqui para a gente poder fazer junto, ele é um problema de clusterização também, mas no caso ele é com dados reais. Eu fiz deixa eu executar aqui. Eu fiz uma raspagem no site do Reclame Aqui, onde eu tirei... Eu tenho problemas sérios com a minha operadora de telefone, não sei se vocês têm isso também, mas eu tenho um problema seríssimo com eles. E eu queria entender também, assim, me colocar no lugar deles, né? Assim, pô, se eu sou uma operadora e eu tenho uma quantidade muito grande de mensagens chegando para mim a respeito de N problemas, né? Como é que eu conseguiria tratar esse dado? Como é que eu conseguiria pegar essas mensagens que eu recebo e extrair informação que seja útil para o meu negócio, né? Então, nessa ideia, eu até descrevi aqui o problema, né? Que, por exemplo, você tem diariamente no portal de reclamações de Reclame Aqui, ele recebe centenas de consumidores frustrados e irritados a respeito de serviços prestados por diversas empresas do país. Então, uma empresa grande ela deve tratar centenas de mensagens por um tempo curto, de forma a galgar um espaço de prestígio no imaginário do consumidor. Uma forma da gente tornar esse atendimento às demandas que chegam de forma escrita de texto não estruturada seria conseguir agrupar essas mensagens por tópicos de semelhança
e dimensionar uma fila de atendimento específica para cada problema. E, assim, sendo a missão que eu botei aqui para a gente, seria encontrar esses grupos no meio dessas mensagens deixadas nesse portal e para poder otimizar os times específicos ali para gerenciar cada tipo de problema. E a ideia é justamente mostrar que, por exemplo, eu vou estar usando o K-means, que é uma técnica que usa de distâncias euclidianas para poder segmentar texto. E isso é um nível de força que chega esse algoritmo, né? Eu não, é um problema completamente meio longe, assim, de engenharia de produção, de engenharia mecânica e tal, mas é uma coisa que você, que aí um pouco de PO, né? Um pouco de programação linear, você consegue resolver um problema como segmentação de texto, que é um problema muito grande, multidisciplinar e tal. Então, o dataset que eu tenho é esse dataset aqui do Reclame Aqui. Eu peguei, acho que foram 100 ontem, eu raspei ontem 100 dados lá do portal de transparência, desse portal do Reclame Aqui, a respeito da Claro, as 10 primeiras páginas. E para cada linha ali do meu dataset, eu vou ter uma reclamação, né? Ah, me ligaram oferecendo a portabilidade, você tem que cancelar um monte de vezes, meu nome é o quê? A nota é a terceira e a última vez. Os comentários são maravilhosos, assim. A galera é muito irritada. E a nossa função é conseguir, desses textos não estruturados aqui, tirar informação. Uma coisa que você vai fazer quando você vai tratar dado de texto, e isso é importante, é tirar palavras repetidas, né? Então, a gente... Palavras repetidas não, stop words, né? Que seriam essas palavras que elas não... Elas guiam a frase, mas elas não têm tanta relevância no contexto do texto. Então, palavras como aí, agora, né, ainda, alguns, assim, são palavras que têm pouca relevância ali no texto mesmo. Então, eu peguei uma lista aí de stop words em português, mapeada já, e aí eu só adicionei uma outra palavra que foi, por exemplo, que foi a própria Claro, né, porque uma coisa que estava acontecendo... Deixa eu até dar um zoom aqui, que eu acho que ficou pequeno. É a Ctrl+, né? Ctrl+, isso. E aí, isso, beleza. Que é justamente o nome da própria empresa que eu botei, porque ele aparecia demais no dataset. Eu falei, pô, vou colocar ali como uma coisa para a gente conseguir remover, né? Aí eu usei uma biblioteca do Python mesmo, que é uma biblioteca simples para tratamento de texto, que é o Text Hero. E aí nela eu só falei, cara, eu quero que você transforme todo o meu texto lá em minúsculo, eu quero que você remova as palavras que são essas palavras de paradas de português, mais esse conjunto aqui de palavras que eu determinei. Tira tudo que for acento, tira tudo que for pontuação, tira tudo que é dígito e tira os espaços em branco. E depois eu fiz uma outra técnica que a gente faz para quando vai processar texto, né? Que a gente chama de stem, que seria o quê? Quando você tem uma palavra tipo menino e menina, é uma palavra que ela tem um conceito próximo, né? Mas ela vai ter só essa diferenciação ali no final da palavra, e isso, se a gente monta, na hora de montar o nosso algoritmo, né, de forma a conseguir extrair ali o texto, para mim faz sentido, extrair informação do texto, para mim faz sentido que essas palavras elas sejam representadas como se fosse uma palavra só, entendeu? Então, aí eu pego um menino e menina, e aí eu fico só menino. Eu corto esse finalzinho da palavra. Aí isso é uma técnica chamada stemming, né? Tipo, quando... Se eu não me engano, stemming vem daquela parte também de célula, né? Que você vai chegando na raiz da célula. É meio que isso, chegando na raiz da palavra. Então, você vai cortando esse finalzinho da palavra e chegando ali no que realmente é relevante. Então, depois de fazer esse processamento, assim, eu teria, por exemplo, aqui seria o primeiro texto que tem lá, né? Me ligaram oferecendo a portabilidade, mas enviaram o chip que não funciona. Já fiz tudo que eu podia para obter a rede, porém o chip não funciona, absurdo, vou voltar para ti, fazer o quê, né? Aí, logo depois, quando eu processei, né? Eu tirei, por exemplo, as palavras os stop words, eu tirei tirei diversos tipos de palavras ali desse contexto, né?
E aí, depois eu fiz o stem, que ele vai cortando aquele finalzinho das palavras, né? Chip, funciona, fiz, head, ele vai absurd, ele vai tirando aquele finalzinho das palavras. Em seguida, para a parte de modelagem, né? Eu usei duas técnicas aqui que acho que até cabe, porque eu tenho um bocado de tempo para conseguir falar. Então, eu uso duas técnicas que a gente usa quando vai tratar dado de texto, né? Que é o seguinte, a gente tem que... Você escolhe a forma que você vai modelar dado de texto, né? Você pode modelar dado de texto como um conjunto semântico coerente, né? Ou seja, você entender o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um substantivo e como é que são essas relações entre os vocábulos do texto. Ou você pode fazer uma abordagem um pouco mais, assim, ampla, que seria você utilizar a gente chama de bag of words, que seria um saco de palavras, sabe? Você não sabe quais são as relações sintáticas entre as palavras que você tem, mas você sabe que várias palavras daquele jeito ali juntas, elas são referentes a um tópico específico. É uma ideia interessante, porque ela parte um pouco até do como a gente entende conversas, né? Por exemplo, se eu estou falando sobre... se eu estou falando sobre métodos de multicritério, eu vou falar muito sobre critério, eu vou falar sobre decisão, eu vou falar sobre alternativas, são coisas que vão estar muito no meu texto. E se eu for falar, sei lá, sobre biologia, sei lá, eu for falar sobre algum aspecto assim biológico de alguma coisa, eu vou falar sobre, não sei, cadeia alimentar, eu vou falar sobre... Vai ter palavras relacionadas a tipos de animais, vai ter palavras relacionadas a células, assim, os contextos das palavras são muito diferentes, né? E aí, por conta disso, você consegue dizer que tem tópicos diferentes ali, e por isso que esse tipo de agrupamento às vezes dá certo. Às vezes não, normalmente dá certo, né? Para poder mostrar como é que... Eu vou até mostrar aqui como é que fica esse cara, só para poder não ficar solto, né? Tipo assim, eu tenho o meu texto steamed, que é o meu texto que eu peguei... Opa! Texto steamed. Não é esse o nome que eu dei, não? Texto steamed. Me ajuda aí. Tá filme claro, ponto red. Tá, ainda não chegou a gerar o... Deixa eu ver se ele rodou ali. Eita. Tá, acho que eu mudei o nome. Não. Então... Deixa eu rodar esse cara. Rodou, beleza. Rodou esse cara. Rodou. Aqui as paradas dão certo também quando a gente faz. Para o ponto texto steamed. Agora foi. Beleza. Que é o meu texto que tá... que eu tirei o finalzinho das palavras, né? Aí eu vou passar esse TF-DF, que ele é uma técnica para você transformar o seu modelo num bag of words, utilizando esse tipo de relação que é o TF-DF. O que é o TF-DF? O TF-DF ele é uma forma de você medir a importância de uma palavra num texto. Como é que ele faz isso? Você conta a quantidade de vezes que uma palavra apareceu num texto e divide pela relevância, pela quantidade de vezes que essa palavra apareceu em todos os corpos de texto que você tem. Acho que é pelo log da quantidade de vezes do que ela apareceu em todos os corpos de texto que você tem. Mas é uma forma de você conseguir determinar a relevância daquela palavra no corpo de texto que você tem. E aí, justamente, esse TF-DF, para cada valor desse daqui, é uma palavra que está dentro do meu corpo de texto, que está dentro que era aquele cara que eu tinha mostrado antes, e aí eu tenho um vetorzinho para cada palavra. E aí, com esses vetorzinhos que eu vou ter para cada palavra, você está vendo que o meu problema ele é absurdamente multidimensional, porque eu tenho muitas palavras nesse meu contexto, né? Deixa eu pegar aqui, eu acho que o stem de 0.
Eu nem sei o tamanho dessa lista. Deixa eu dar uma olhada quantas palavras ele tem aqui. Além desse negócio. Eu tenho 1.212 palavras. Então, eu tenho 1.212 colunas no meu problema, que é absurdamente multidimensional. São 1.212 critérios. E existe uma forma que a gente faz para conseguir tornar esses problemas muito multidimensionais em uma coisa um pouco menos multidimensional. Isso é uma técnica chamada PCA, que é o Principal Component Analysis. Aí eu deixei também aqui uma outra explicaçãozinha de como é que funcionaria esse cara. E a ideia do PCA é a seguinte, né? Eu quero conseguir reduzir a quantidade de dimensões que eu tenho, eu quero conseguir reduzir a quantidade de colunas na minha tabela. O PCA, ele aplica uma transformação, não, acho que não vale a pena explicar realmente as intricacies de como o PCA funciona aqui, mas ele vai aplicar uma transformação onde eu vou tornar eu vou favorecer a direção de maior variância no meu dataset, e aí eu vou criar um PCA, que isso permitiria eu meio que anular algumas das dimensões que eu tenho. Então, por exemplo, aqui ele estava falando que ele tem um dataset onde ele tem a altura das pessoas e o peso das pessoas. E aí isso tem essa relação linear aqui da altura com o peso das pessoas. Se eu faço a transformação do PCA aqui, ela vai fazer o quê? Ela faz com que toda a variância desse meu dataset original aqui, ela vai ficar nesse PCA1, né, dessa primeira dimensão aqui. A variância é toda descrita só por uma dimensão, que é essa dimensão aqui. E a minha outra dimensão ela é zerada, ela não tem relevância para o meu dataset. Então, isso, por exemplo, vocês podem ver se eu, por exemplo, pegar e for trazendo um pouco mais de relevância, eu vou botar um pouco mais de variância no eixo, acho que vou botar no eixo Y, né? Aí eu vou mexendo na PCA de forma que o hiperplano criado aqui, né, que estava falando assim, pô, você não tem variância na tua segunda dimensão, só tem na primeira. Aí agora ele está falando assim, não, você tem um pouco de variância na segunda dimensão. Ele desloca o PCA. Mas a ideia é justamente você conseguir manter meio que toda essa sua variância em menos dimensões e ajuda a gente a conseguir, principalmente a gente, né, conseguir visualizar bem o que está acontecendo no dataset. Né? Deixa eu voltar aqui para esse cara. Ok. E aí, eu aplico o PCA. Tem o PCA1, PCA2. E aí eu consigo plotar um scatter plot do meu PCA. E olha o que acontece, né? Eu vou ter, parece aqui, né? Parece que eu tenho um grupozinho aqui em cima de textos que tem esse determinado comportamento. Eu tenho um grupo aqui embaixo e eu tenho outro grupo aqui na minha direita. Eu não sei o que são esses grupos, né? Mas parece que eu tenho. E a ideia é justamente rodar o K-means. Então, para isso eu uso o sklearn, que é um pacote de data science mesmo do Python, que ele já tem uma implementação do K-means lá, onde eu só falo assim, eu quero usar o K-means e eu quero um número X de clusters que eu estou aqui iterando nessa lista. Eu falei, eu quero de 1 a 10 clusters e eu estou calculando para cada um desse número de clusters aqui, eu estou calculando a inércia no final, que é o que eu quero medir ela para poder fazer aquele gráfico lá do método do cotovelo, para encontrar o melhor número de clusters para o meu problema. Então, eu calculo as inércias e aí eu ploto o meu método do cotovelo, que me falou ali que o melhor número ali de clusters que eu poderia escolher está ali entre 3 e 4 clusters. Parece com certeza, na verdade, 3 mesmo, porque 4 você já tem um decréscimo bem grande do ganho do ganho de informação que você tem ali em colocar mais clusters, né?
Então, eu gero o K-means, né, o objeto do K-means aqui. Eu falei que eu quero 3 clusters. O random state aqui, ele é só uma coisa que eu insiro no algoritmo para poder garantir a reproducibilidade desse notebook. Então, tipo assim, no final da aula eu vou compartilhar ele com vocês e vocês vão ter os mesmos resultados que eu, porque eu garanti ali que a inicialização do K-means fosse sempre feita da mesma forma, né? Só é você... É o seed, né? Você dá aquela fixa ali ou quão random aquilo ali pode ser. Beleza. Aí eu faço o K-means, pego o número dos clusters e eu consigo pintar aqui o que seriam aqueles meus grupos com relação a essa PCA que eu tinha montado aqui. Tenho meus 3 grupos de reclamações aqui. E beleza, agora que eu já tenho elas mapeadas, uma forma da gente conseguir ver essas reclamações seria, de novo, eu estou lidando com dado textual e eu estou fazendo um agrupamento não supervisionado, né? Por conta disso, isso se torna um problema altamente subjetivo, né? Eu tenho que partir e tentar explicar o que tem aqui, por que aqueles clusters são diferentes, né? E a ideia vem justamente, eu pensei que vou gerar uma nuvem de palavras, onde eu consiga, de certa forma, ao visualizar aquela nuvem de palavras, eu vou tentar entender do que aquele grupo se trata, né? Aqui engraçado, ficou com uma qualidade pequena, deixa eu só aumentar esse negócio aqui. 1.200 por 1.000? Será que é? Um segundinho. Acho que melhorou. Beleza. Aí eu tenho o meu cluster 2 aqui, onde eu tô vendo que ele fala sobre Jessica chip, atendimento, atendente, DDD, loja, linha, celular. Esse cluster 2 aqui, ele parece ter alguma coisa relacionada ali a essas intricacies ali de linha telefônica, né? Meu chip, troca de chip, loja, eu preciso meu DDD, linha, eu acho que tem uma coisa relacionada a isso. O meu cluster 0, ele é um cluster aqui onde você já está falando sobre fatura, valor, plano de cobrança, está com problema, contato. Então, aqui, me parece que são problemas mais relacionados a coisas de fatura mesmo da conta, né? Fatura da conta. E eu tenho um cluster, o meu último cluster, que ele está falando aqui sobre Serasa, empresa, dívida, devo, restrição. Ele tá vendo que os vocabulários dos grupos mudam muito, né? Aqui parece ser muito mais relacionado a uma coisa de cobrança, de dívida mesmo, sendo que aqui eu estou vendo um problema mais genérico de plano, de valor, de quantia, e aqui um problema de chip, né? De atendentes, de ligação. Com isso, eu vi que eu tinha, sei lá, 68 observações ali no cluster 0, 15 no cluster 1, 13 no cluster 2. E isso já ajudaria a gente a poder dimensionar as nossas equipes, né? Olha só, eu preciso de um determinado grupo aqui para lidar com os problemas que parecem ser o que esse cluster 2 aqui está falando, que o cluster 2 era o cluster ali que estava com problema de chip, né? Problema de chip, problema de linha. Então, eu vou dimensionar um grupo de pessoas já treinada para isso aqui. Eu vou dimensionar um grupo de pessoas já observando já esse problema aqui da galera mencionou do Serasa, né? Um problema de cobrança, tem que ter um grupo específico que vai saber lidar com esse tipo de problema. E assim, o grande ganho desse algoritmo para mim é porque você consegue aplicar ele nos problemas, assim, que eu estou mostrando aqui, né? Um problema completamente supradimensional, né? Você tem uma quantidade de dimensões imensa e subjetivo no geral, né?
Deixa eu voltar aqui só para o final da apresentação. Então, para concluir, o que eu quero trazer é que a mineração de dados ela é hoje essencial para o trabalho, né, como ciência de dados e como a gente que trabalha com apoio e decisão, justamente porque tem muito dado disponível e a gente precisa de formas de tornar a informação mais acionável. Então, o conhecimento bom ali dessas técnicas, né, que você consegue extrair grupos relevantes, que você consegue extrair informação de coisas desestruturadas, é um conhecimento absurdamente relevante para a indústria hoje, né? Justamente por conta desses contextos que se apresentam. Por fim, aqui eu tenho algumas das referências que eu usei nesse trabalho. E eu queria agradecer aí todo mundo pelo tempo, por ter me escutado. Não sei se eu falei muito rápido, não sei se eu não trouxe exemplo suficiente. Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Assim, eu não tenho tô muito ambientado com Python, porque eu comecei estudando pelo R, mas eu entendia o conceito, a ideia, entendeu? Ah, sim. A ideia é bem essa. Fala aí, Lohan. Fala aí. Cara, achei bem interessante. Eu tenho usado mais o Python, mas eu acho que essa questão da migração de dados é algo bem novo para a maioria do grupo aqui, né? Uhum. Tem uma galera que já manja, mas para mim é quase alienígena. Quando eu vejo um método novo multicritério, eu já consigo pensar. Entendeu? Mas, assim, uma dúvida que eu fiquei, cara, quando faz essa clusterização, ela é feita por aproximação semântica, é isso? Isso. Na verdade, a ideia é justamente essa. Coisas similares estariam no mesmo grupo. É isso. E, assim, tem alguma forma de tratar a ambiguidade nesse sentido? Cara, então, o algoritmo aqui, ele atribui a ambiguidade na questão, quando tem ambiguidade, eu não lembro como é que o K-means ele decide em quem tá o grupo. Mas é porque, tipo assim, isso é uma técnica para Big Data, né? Então, você vai ter, tipo, grupos absurdamente gigantes, né? Tipo assim, eu tava olhando sem textos, né? Então, você vai ter grupos absurdamente gigantes e o que vai fazer mais diferença para você é o centro do grupo, né? Do que seriam essas regiões de interferência, né? Beleza. Vem cá, cara, esse documento que você usou aí, você tem como disponibilizar pra gente? Dá uma olhada depois? Vai pro grupo lá, vou botar também o código no GitHub, eu acho que também acho que esse notebook também tá liberado. Pô, é uma outra coisa que eu queria mostrar, eu esqueci, cara, que isso aqui era maneiro também. Que, por exemplo, eu não sei, o PCA eu acho que eu passei um pouco batido por ele, mas eu vou disponibilizar esse site aqui também, tá lá no código, esse site que o cara explica, né, esse PCA visualmente, e eu achei ele interessante porque aqui ele pegou, por exemplo, esse dataset de como os britânicos se alimentam, né? Então, tipo, para cada Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e Wales. E aí, tipo, você tem a dieta ali de quantidade de calorias que cada nação consome em média. E aí, o que ele faz? Olha só, é um conjunto onde você tem 17 dimensões para cada país. E você aplica uma técnica de redução de dimensionalidade, você aplica uma PCA e você consegue, olha os grupos como é que ficam, né? Você tem Wales, England e Scotland, né? A Escócia, Inglaterra e Wales ficam muito próximos um do outro, e você tem um grupo que ele é bem diferente dos outros, que é a Irlanda do Norte, justamente porque na Irlanda do Norte eles consomem muito mais batata fresh potatoes, né? Batata fresca, eles consomem menos frutas, eles consomem menos queijo que o resto, entendeu? Tipo assim, o PCA ele é muito bom para, às vezes, você conseguir pegar esses problemas que você tem de alta dimensionalidade e conseguir reduzir eles. Isso até é uma coisa que e aí vem o K-means para você conseguir agrupar em grupos mais homogêneos, né? A aplicação que eu estava falando pro professor Marcos, que eu estou querendo fazer para apresentar agora no fim da disciplina, seria, eu não consegui trazer esse dado para cá, justamente porque tem uns problemas lá na empresa com relação ao que eu posso disponibilizar ou não, mas estou trabalhando nisso. Mas a ideia é
conseguir utilizar o que o Igor apresentou na semana passada, que é o Data Development Analysis, mas com o K-Means. Por quê? Com o K-Means eu consigo, PCA e o K-Means, né? Eu vou conseguir criar grupos mais homogêneos dentro de um determinado ali padrão de eficiência. No caso, eu estava olhando para a quantidade de matrículas que um colégio consegue fazer. Então, eu vou ter colégios que conseguem matricular muito bem, vou ter colégios que conseguem matricular muito mal, esse tipo de coisa. Mas o contexto do colégio ele tem que também ser levado em consideração na hora de você fazer os agrupamentos. Então, eu conseguiria aplicar o DEA de uma forma em grupos mais homogêneos, né? Tipo assim, colégios pequenos com poucos alunos que têm um foco em determinado segmento. Eu vou ter um DEA para esse tipo de colégio. Colégios grandes que têm um foco em um segmento que atrai muita gente e são mais competitivos. Pô, eu vou ter um DEA para esses caras, entendeu? Na verdade, o que você vai fazer, você vai identificar categorias que, a princípio, elas não são identificáveis, né? E depois você consegue adequar a aplicação a cada uma delas. É bem interessante, cara. É bem interessante. Eu vou dar uma estudada nesse teu material aí, eu achei bem legal mesmo. Pô, bacana. Vou voltar até aqui a Stop Share. Vou botar aqui. Bem, pessoal. Bem, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer ao Lohan, porque foi sensacional. Muito bom. Me deu vários insights. Muito bom, Lohan. Sério mesmo. Valeu, Paulo. A cada apresentação eu fico mais aflito, né? Caraca. Não, NLP é maluquice, cara. Quando tu vê negócio de texto assim, eu fico, cara, isso é muito louco. É cada ferramenta, é cada método, um melhor do que o outro. Olha, eu fico numa aflição. Eu que vivo de... Bem, para quem não gosta, né? Fala assim, tá bom, é mais uma. Né? Mas eu que vivo disso 24 horas por dia, né? Todo dia, caramba, eu fico numa aflição infernal, né? Para aprender essas... Comandante, a cada ferramenta nova, a gente vê que aquela frase lá do Lucas cada vez mais se aplica, né? Procure conhecimento, mas não muito, senão você fica triste, né? Exato. Verdade, melhor frase essa. Eu tô triste aqui, cara, e fazendo conta. Tipo assim, pô, por que eu tô dormindo 4 horas só? Tem que dar um jeito de reduzir isso aí, que eu preciso ver mais coisa, cara. Tô batendo um negócio mais... Só que aí a gente é tão maluco que a gente fica triste, mas começa a falar assim, não, eu fico triste, mas por que eu não misturo o DEA com data mining, aí depois eu jogo o Electrimon no final, aí para comparar, depois eu jogo o Sapevo, olha só, 4 artigos diferentes já. Exatamente. Aí tu começa a ficar maluco, né? Então, são muitas ferramentas. Tem muita coisa. Não, pesquisando, eu vi até ideia com Macbeth. Tem ideia com Macbeth, tem muita coisa, cara. Aí mistura DEA, Macbeth, com lógica fuzzy, com... Caramba, cara, é muita coisa para a gente estudar. E a gente não dá conta, né? E o bom é que esse conhecimento está disponível, né? Antigamente era difícil, você não tinha acesso aos livros, né? Não tinha... Hoje em dia não, hoje em dia tem vídeo no YouTube, tem apostila, tem, né? Tem tudo, né? Você só não estuda se não quiser. Então o Lohan foi falando ali, eu fui tendo várias ideias malucas, né? Bem, o que o Lohan mostrou aí só serve para confirmar o que eu tenho falado, principalmente para os meus alunos da engenharia de produção, né? Uma vez eu estava conversando com um professor e aí ele falou assim, eu acho que a engenharia de produção vai acabar. Eu falei, olha, bem, opinião é opinião, né? Cada um tem uma opinião, a gente tem que respeitar. Eu falei, eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que a engenharia de produção ela é a profissão do futuro, né? Porque nós temos aí sistemas cada vez mais complexos que precisam ser gerenciados, decisões precisam ser tomadas, né? E quem é o profissional mais capaz né, de entender um sistema, a complexidade de um sistema e de apoiar a tomada de decisão?
é o engenheiro de produção. Eu não tenho dúvida que a engenharia de produção é a profissão do futuro. Só que o engenheiro de produção bem-sucedido vai ser aquele que dominar essas ferramentas, né? O cara fizer engenharia de produção e vier com papinho de ciclo PDCA, que as boas práticas, a ISO 9001, vamos melhorar o nosso market share, essas frasezinhas feitas, né? Esse jargãozinho que quem não conhece engole, né? O cara fala lá, aí quem não conhece acha que o cara é cheio de conteúdo, né? Fala bonito, né? Não, que os stakeholders, e lá. Aí o desavisado acha que o cara sabe muito, mas, na verdade, não tem nem 2 dedos de profundidade, né? Exato. Eu vejo isso todo dia. Aí eu fico olhando, faço aquela cara de bobo, né? Tipo assim, a cara de idiota, né? Que estou concordando. Não, é interessante o que ele está falando. Mas por dentro eu estou falando, pô, isso é um tremendo enganador, rapaz. Isso aí, né? Isso aí só está enrolando os outros. Então, assim, então eu acho que a profissão não tenho certeza, é a profissão do futuro, mas o engenheiro de produção ele tem que procurar essa nova expertise, né? De trabalhar com dados, de ser capaz, né, de tirar essas informações. É o que o Lohan falou, o dado, por si só, ele não serve para nada, né? Ele, de maneira desestruturada, tudo bagunçado, ele não serve para nada, né? E aí eu tenho que ter uma maneira de extrair esses dados, estruturar esses dados da melhor maneira possível, os dados que também não é qualquer dado, é só o dado que me interessa para a minha tomada de decisão, né? Estruturá-lo e para que esse dado se transforme em informação, né? Quando você junta vários dados, esse dado se transforma em informação e aí evolui para conhecimento. Né? Não, um dos motivos que eu quis trazer um problema de mineração de texto é porque, às vezes, a gente, assim, tipo, dado de texto não dá para usar. Assim, tipo, aonde que não dá para usar, sabe? Tipo, é encontrar as técnicas que você usa para conseguir extrair informação de texto e usar o dado de texto, assim, ele é mega relevante, né? Exatamente. Eu paro para pensar, pô, para quem mexe com essa parada de customer success, né, que tipo o quanto o cliente gosta do que você faz, né, do quanto ele gosta da tua marca, tipo, é absolutamente relevante você conseguir pegar, tipo, o quanto ele gasta do tempo dele escrevendo o texto, o quanto aquele texto tem palavras que, pô, são importantes para o negócio, e dali você consegue tirar um monte de coisa, cara, é só, assim, saber consumir, né? Exatamente. Então, aí ele vai para uma reunião, o engenheiro vai para uma reunião e fala assim, os nossos clientes estão com uma percepção positiva da marca. Porra, e o gerente, né? O chefe adora, né? Não, está... Mas baseado em que você afirmou isso? Né? Exato. Baseado em que? Na conversa do café ali com a estagiária bonitinha, né? Eu li os 10 comentários. Pô, 10 comentários? Eu li os 10 comentários no Facebook e aí vi que a percepção está positiva. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, sabe? Não, fiz uma mineração de texto com 50 mil clientes. E aí vi que, né, eles usam palavras positivas, né? Obrigado, muito bom, sensacional. E aí chegamos a essa conclusão. Aí o cara, não, agora eu tô vendo que esse cara é sério. Realmente ele fez uma análise, né? Então, assim, eu tenho essa percepção de que a engenharia de produção é a profissão do futuro, mas num curto período de tempo, aí 5 anos, 10 anos no máximo, vai se abrir um fosso, né? Onde quem não correr atrás desse conhecimento, mexer com Python, R, mineração de dados e tal, vai cair numa vala comum com os demais e vai ficar ganhando R$ 1.500, R$ 2.000 por resto da vida. Né? Vai cair numa vala comum e, né?
E quem se especializar vai ter as melhores oportunidades, né? Nos melhores empregos, com bom salário, enfim. Né? Essa é a percepção que eu tenho, posso até estar enganado, né? Mas é o que eu vejo. Né? No outro dia, o Lucas... Achei que você ia falar que ia virar DM, mas aí eu deixo para lá. Não, esse papo é muito pesado. Mas, no outro dia, o Lucas, não sei se foi o Lucas que mandou, pedindo, né, o cara formado em engenharia de produção, não sei o quê, lá, com inglês, experiência e tal, para ganhar R$ 1.800. Né? E essa semana o Baldini... acho que eu mandei lá no nosso grupo. Lá. R$ 1.800. E essa semana o Baldini mandou uma vaga aí, o cara precisando, um cara que trabalha com PO, modelagem PO e Python, para ganhar 12 mil. Olha só a diferença. Como é que você separa os homens dos meninos, né? Então, né? Então daí você já vê mais de 6 vezes mais quem trabalha com modelagem matemática e Python, né? Então, os fatos falam por si, né, cara? Os fatos falam por si. É só ver as 2 vagas de emprego e você vê a diferença. Um pagando 1.800 e o outro pagando 12 mil. Né? Então, acho que é isso. Acho que é uma preocupação que vocês, eu também tenho que ter, né, todos nós, mas principalmente os mais jovens, precisam ter essa preocupação de correr atrás desse conhecimento. Né? É um conhecimento que está aí, está disponível, né? E aí é cada um, né? Cada um atrás do seu, cada um aperfeiçoando aí aumentando o seu portfólio aí de conhecimento, né? Tá bom? Então podemos encerrar. Alguém tem mais alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Acho que alguém queria falar comigo, né? Quem queria falar comigo? Arthur? Sou eu, Arthur. Eu também. Raquel. Tá. Tá, depois eu falo com o Igor, tem um negócio para falar com o Igor. Bom, então estão liberados. Eu vou encerrar aqui a gravação. E aí vamos... Valeu, galera. Valeu, Lohan. Valeu, mestre. Valeu, bom dia, cara. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Pô, Lohan. Dia.